Você sabe que uma das profecias, justamente de que nasceria este rio de água viva que correria Israel, tem se realizado? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada dia nós podemos mergulhar ainda mais na Palavra de Deus. Nesses tempos eu tenho dedicado mais a meditar com vocês a primeira leitura. Por isso a gente pode mergulhar em tantos textos profundos, seja do Novo Testamento, seja também ali do Antigo Testamento. Hoje não vai ser diferente, queria falar com vocês sobre a dimensão de uma profecia que acontece justamente nessa palavra de Ezequiel. Hoje quero também convidar aqueles que estão chegando pela primeira vez a se inscrever, participar para sempre estarmos juntos aí com todo este caminho espiritual e também ter acesso a todo o conteúdo que o canal está disponibilizando para você. E ainda deixo outro convite, entra nos grupos justamente do WhatsApp e do Telegram para que você possa compartilhar tudo isso que está sendo colocado para você, para tantas outras pessoas. Bom, vamos pegar então o texto que está em Ezequiel, capítulo 47, no versículo 2, depois do versículo de 8 a 9 e por fim o versículo 12. Diz assim: Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desemboca as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá todas as espécies de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois a água que banha as árvores sai do santuário. Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Olha que fantástico, né? Esse texto aqui, lógico, ele pode ser apresentado para nós e visto numa imagem justamente cristológica, ou seja, onde o Senhor é o centro, aonde lá na cruz, do seu lado direito, jorra água. E esta água, sinal justamente do nosso batismo, sinal da purificação, sinal da misericórdia, esta mistura do água com o sangue, nós entendemos que esta água da misericórdia vai lavar o mundo. Isso é fantástico. Quantas vezes nós podemos ver pessoas destruídas que encontram-se com Deus e dali aonde não havia vida, começa a jorrar vida. Tudo isso é belíssimo e nós podemos trazer para você inúmeros exemplos. Mas hoje quero justamente olhar para Israel e perceber o que está acontecendo lá. Nós sabemos que uma das partes do deserto de Israel, ela é ali banhada pelo Mar Morto, o mar salgado, impossível de ter vida naquele lugar. Você vai lá, simples fato de você pegar na água e colocar assim na boca, é tão salgado que se torna insuportável. Ela parece até assim uma água densa, né? Quando você pega ela na mão, mas enfim, você vai lá e mergulha, quando você percebe você não pode afundar, dado essa densidade da água. Então tudo isso fortalece ainda que não é possível ter vida naquele local. O que está acontecendo em Israel? Está surgindo justamente como se fossem lagos nessa região, e quando os pesquisadores, cientistas vão ver estes lagos estão se formando em grande quantidade, tem água doce. Isso é impressionante. De onde vem essa água doce? Então as pesquisas estão levando à conclusão de que esta água doce está vindo de Jerusalém, da capital, aonde está o templo. Eu creio que em breve
seguirão as pesquisas e quem sabe ainda fará um toque a mais ao descobrir que esta água sai do santuário. E ali nós vamos percebendo que vai se cumprindo, né? Vi algumas imagens, né, desse lugar, né? E quando foram lá você vai vendo peixe e árvore. Ou seja, está surgindo vida em torno destes lagos e dentro do lago, porque aonde o rio começa a passar, este rio que sai de Jerusalém começa a gerar vida. Mas foram muitos anos, sem qualquer sinal que esta profecia se realizaria. Ou seja, que de forma concreta ela aconteceria, porque nós já podemos ler ela de uma forma muito espiritual e muito profunda, e isso é muito significativo, como eu disse. Mas agora ela começa a se realizar de uma forma clara e física. E aí nós temos o seguinte, que passaram-se mais de 2.000 anos, 2.500 anos dessa profecia até hoje. Então o que você percebe? Que este rio já havia começado a se formar no subterrâneo de Jerusalém e agora, depois de tanto tempo, ele começa a aparecer. E quando nós percebemos esse detalhe, há uma coisa que é muito bonita de perceber, né, de interpretar. É que muitas vezes a obra de Deus já começou. A profecia que há sobre você, que há sobre Jerusalém, que há sobre Israel, que há sobre esta nação, ela já começou. Só que muitas vezes nós não estamos vendo esta água correr. Ela está correndo no subterrâneo, ela está correndo dentro de nós. E por isso vai passando geração em geração e de repente esta água começa a jorrar. E como seria bonito que a tua oração, que a tua entrega, que o teu sacrifício, que tudo aquilo que é, os caminhos que Deus sempre tem nos pedido como cristão, de termos, né, justamente os valores enraizados, para que, por exemplo, esta nação se torne verdadeiramente, não só em números, mas concretamente uma nação cristã. E por isso, fora daquilo que não é valor cristão. Ou seja, nada de morte de bebês, nada de corrupção, nada daquilo que foge justamente à liberdade que queremos que todas as pessoas possam experimentar. E aí nós começamos a rezar, a orar, a interceder, a trazer no subterrâneo do nosso coração e que esta oração vai passando por a nossa nação e vai frutificar. Isso vai acontecendo muitas vezes de forma secreta. Isso muitas vezes precisa acontecer dentro de nós, para que aquilo que está acontecendo hoje em Israel não seja somente uma profecia, como eu creio que não só é uma profecia para lá, mas é uma profecia que vem para todos nós, possa acontecer. Voltando àquela interpretação que eu tinha colocado do Cristo, quantas vezes nós acompanhando moradores de rua, pessoas em situação justamente de vulnerabilidade, indo nos lugares mais pobres e muitas vezes nos lugares até muito violentos, nós percebemos corações que vão mudando, corações que são tocados e como estes corações, depois de tocado pela experiência de Cristo, se transformam em rios de água viva, porque eles começam a cativar, eles começam a mudar a família, mudar, não pelas forças dele, porque são como nós, pessoas fracas, mas porque a experiência que eles viveram parece que não pode ser mais retida dentro deles. Por isso vale para você também, não retenha a experiência de Deus dentro de você, porque este rio precisa correr e este rio começa dentro de você. Você pode não estar vendo o que está acontecendo, mas você pode acreditar. Se assim você viver, a profecia se realizará na sua vida, na sua família, no nosso país. E nós mergulharemos em Cristo. Morreremos com Ele e renasceremos
com o Senhor. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.